Boa tarde. Pois então vamos lá. Essa aqui é a questão número 15 do trabalho de recuperação do professor Lélio, a matéria eletrônica analógica. Então aqui eu comecei o exercício identificando todos os dados que estão no enunciado, né? RF1 é igual a 2 vezes R1 e por aí vai. Então a gente começou com essa entrada, com a resolução da entrada A. Eu pude identificá-lo como um amplificador inversor. Em primeiro lugar, nós vamos identificar qual é a fórmula que é utilizada para esse tipo de amplificador, que é essa aqui. VO é igual a menos RF sobre R1 vezes VI. Ao identificarmos a fórmula inerente a esse tipo de amplificador, nós vamos logo em seguida substituir de acordo com os dados que o enunciado nos deu. VO vai passar a se tornar X. O RF, de acordo com o nosso enunciado, é RF1. Eu deixei aqui o sinal de menos do lado de fora, porque ele é da fórmula, ele não é um sinal que já é próprio do nosso dado aqui, RF1. R1 é R1 mesmo, de acordo com o nosso enunciado, o desenho dos amplificadores operacionais que estão no enunciado, vezes A, que é a entrada, que é o nosso VI. Então vamos lá. Então como é que ficou? X é igual a menos 2 vezes R1, aqui, né, de acordo com o nosso enunciado. E por que eu cortei aqui? Como R1 o R1 de baixo é igual a R1 de cima, nós já os cortamos, né? Então o que vai ficar sobrando? O 2. Então menos 2 vezes A. Então a resposta, a saída do nosso VO do nosso primeiro amplificador operacional, que é um amplificador inversor, ficou sendo menos 2A. E a essa saída nós estamos, por opção minha, estou denominando X. Dando sequência aqui ao nosso passo a passo, temos aqui então, agora nós vamos lidar com as entradas X, né, que é o resultado do amplificador inversor que nós encontramos no passo anterior, a entrada B e a entrada C. De acordo com o que está no enunciado, eu pude identificá-lo como um amplificador somador inversor. Essa aqui é a fórmula inerente a esse tipo de amplificador, não é? Então nós vamos identificá-la em primeira instância e logo em seguida nós vamos substituir de acordo com os dados que o enunciado nos deu. Então nós temos aqui VO é igual a menos RF3, que é o resistor de feedback. Nós vamos substituir o V1 por menos 2A, né, que é a resposta da questão anterior, do passo anterior. Entendeu? Sobre R3 mais V2, que é a letra B, né, que é a entrada, que é a segunda entrada, sobre R4. Mais C sobre R5. O próximo passo é o seguinte: nós iremos multiplicar esse RF3 individualmente por cada um desses itens. Então, como é que vai ficar? O menos do RF3 vezes o menos dos 2A, então fica positivo, né? Então fica RF3 vezes 2A sobre R3. Menos vezes mais, menos. Então fica menos RF3 vezes B sobre R4. Menos vezes mais é igual a menos RF3 vezes C sobre R5. E por que eu cortei? Porque é o seguinte, de acordo com o que o enunciado nos deu, R3 é igual a R4, que também é igual a R5, que por sua vez também é igual a RF3, o que nos permite cortar esses itens, o RF3, pelos denominadores.
de seus respectivos fatores, os quais ele está multiplicando por. Então, como é que vai ficar? Como cortou, ficou sobrando o 2A, ficou menos B e o menos C. Como daqui nós não temos como fazer mais nada, né? Porque os operandos que estão com eles aqui, eles não permitem que nós façamos mais nada. Aqui já está no mínimo. Esse aqui é o máximo que nós podemos simplificar essa operação. Então aqui, ó, eu chamei o VO de X também, né? Posteriormente vocês vão compreender o porquê. Então X é igual a 2A menos B menos C. Vamos para o próximo passo. Então agora nós vamos para a entrada D. De acordo com o desenho que se encontra no enunciado, eu pude identificá-la como um amplificador não inversor. Essa é a fórmula inerente a esse tipo de amplificador, né? VO é igual a RF sobre R1 mais 1 vezes VI. Então vamos para o próximo passo. Substituir a fórmula pelos dados que se encontram no enunciado, no nosso desenho. Então VO é igual a RF2 sobre R2 mais 1 vezes D, que é o nosso VI, a nossa entrada. VO é igual a o nosso RF2, segundo o enunciado, é igual a 2 vezes R2 sobre R2 mais 1 vezes D. Como o de cima está igual ao que está de baixo, nós os cortamos. O que vai ficar sobrando? 2 mais 1 vezes D. Como 2 mais 1 é igual a 3, a nossa saída seria igual a 3D. Ao VO, eu resolvi denominá-lo Y, que é igual a 3D. Vamos para o próximo passo. Esse é o nosso último passo. Ele envolve as entradas X e Y. O X ele é resultado da operação de todos os amplificadores anteriores que estavam na parte de cima, né, superiores. E o Y é referente ao nosso amplificador não inversor, que ficou na parte inferior, na parte de baixo, segundo o desenho do nosso enunciado. A esse amplificador, eu pude identificá-lo como um amplificador diferencial ou subtrator, né? A esse tipo de amplificador, nós temos essa fórmula básica aqui, ó. É ela que nós utilizaremos para poder resolver essa última etapa da nossa questão. Então, VO é igual a R2 sobre R1 vezes V2 menos V1. Agora nós vamos substituir esses dados de acordo com os dados que estão no nosso enunciado. Então, vamos lá. Segundo o nosso enunciado, VO é igual a S, o nosso R2 é o R7 e o nosso R1 é o R6. Esse R2 aqui é o resistor de feedback, vezes Y menos X. Tomem muito cuidado com esta etapa, ela causa muita confusão. Ela nos induz ao erro, porque a primeira coisa que nos passa pela cabeça é fazer do V2X e o V1Y, entendeu? Mas na verdade é o contrário. Nós vamos pegar o V2, que é o da camada de baixo, subtraí-lo pelo de cima, que é o V1. Então vai ficar Y menos X. Só esperar esse caminhão passar. Então vamos lá. Então como é que vai ficar a nossa resposta? Como, segundo o nosso enunciado, R7 é igual a R6, vou até buscar aqui essa informação aqui para vocês verem. R7 é igual a R6, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortá-los. Cortando-os, só nos resta fazer essa subtração aqui, Y menos X. Nós vamos substituir esse Y e esse X pelo resultado das nossas operações anteriores. E segundo os nossos resultados, o nosso Y ficou sendo 3D, aqui ó,
E o nosso x ficou sendo 2A menos B menos C. Lembre-se sempre de preservar os sinais e, na hora de substituir, colocar entre parênteses. Isso pode ajudá-los bastante. Então vamos lá. O nosso S, agora nós vamos tirar o conteúdo dentro do parênteses de acordo com o sinal, né? Então menos com mais 2A, né? Ele está omisso aqui, mas a gente sabe que ele é positivo. É menos 2A. Menos com menos, mais B. Menos com menos é igual a mais C. Achamos esse resultado aqui. 3D menos 2A mais B mais C. Mas como a gente quer deixar em ordem alfabética, né, para o nosso exercício ficar mais organizado, nós vamos tirá-los dos colchetes e vamos deixá-lo da seguinte forma. A nossa saída é igual a menos 2A mais B mais C mais 3D. Espero tê-los ajudado. Boa tarde.